4Tec GSM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora você vai estar ouvindo este vídeo, vendo este vídeo. Eu sou o pastor Marley da Mixel Assistência Técnica e esse é o canal 4Tec GSM. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre alguns problemas que os colegas andam tendo aí no que se diz reparação de aparelho celular, né, na assistência técnica. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, porque todo mundo tem o costume de dizer, eu digo todo mundo, né, um tanto quanto generalizado, o pessoal tem um costume de achar que um capacitor, porque é do mesmo tamanho do outro, que ele tem a mesma capacitância. Uma bobina do mesmo tamanho de outra, ela tem a mesma impedância, né? E isso, pessoal, é totalmente desprovido de verdade. Vou dar um exemplo, pessoal. Aqui, ó, eu estou aqui com o capacitor C7032 e o C7034. Eles têm os mesmos tamanhos em placa, porém, pessoal, se você observar, você observa que esse 7032 ele é 33 picofarads, né? Ou picofaraday. E o capacitor C7034 é de 1 microfarad. Pessoal, isso faz toda a diferença em alguns circuitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque está tendo muitos problemas do pessoal fazer jumpers, né, em circuitos, né, de filtragem para LCD, para touch, e a princípio não aparece defeito, não apresenta defeito. Porém, essas falhas, essas alterações, quando elas não são seguidas no seu termo correto, na sua aplicação correta, causa problemas futuros, tanto ao CIs responsável pela alimentação daquele circuito, quanto, pessoal, para a tela. Acontece muito do pessoal pegar os FL, que são os indutores que usam como base aterramento, e fazer jump. Mas, pastor, a bobina também é um jump. Sim, a bobina é um jump. Só que cada vez, pessoal, que ela entra aqui, ó, nessa aspira, porque ela é um núcleo, pessoal, de ferrite ou silício, né, envolta em epóxi. Tem vários materiais aí que se formam bobinas, né, indutores. E esta capacidade, pessoal, de ser enrolada, por mais que seja um fio sólido de lado a lado, de ponta a ponta, esse enrolamento faz com que se disperse, pessoal, sinais de chieiras, como ripple, como zumbidos, né? Então, você coloca o aparelho para carregar, você naturalmente, um aparelho que foi consertado, que foi feito alguns jumpers aí no sistema de proteção do aparelho, aonde tinha bobinas que foram feitos jumpers, né? Aonde tinha capacitores que tiraram, não colocaram outros, a tendência é o aparelho ter vários zumbidos ao estar carregando. A tendência é a tela até mesmo mexer sozinha. A tendência é o próprio touchscreen mexer sozinho, né? Justamente por essa variação. Pessoal, se a filtragem aqui, a capacitância é 33 picofarads, não adianta eu pegar um de 1 microfarad e colocar no lugar dele, não vai funcionar. Mas, pastor, aqui tem dois, no caso, se eu tirar um aqui, vai ficar deficiente? Vai faltar, né, esta capacitância, pessoal. Vai fazer uma aferição no capacitor. O capacitor não é somente curto-circuito, não é somente as suas bases internas do seu dieletreto, né, do seu dieletro no caso,
que vai estar ruim para estar fechando o curto-circuito. Não é somente isso. Um capacitor ele tem a sua ESR, ele tem a sua EPR. Vamos traduzir em miúdos. ESR, resistência série equivalente. EPR, resistência paralelo equivalente. Pessoal, ele tem a sua capacitância, ou seja, todo capacitor ele tem a sua capacitância, né? Tem a sua resistência e ele tem a sua tensão de trabalho. Então acontece, pessoal, do pessoal catar um capacitor aí. Ah, pastor, eu posso colocar para mais? Exemplo, aqui está 33 picofarads. Não encontrei, eu encontrei um de 40 picofarads, suponhamos. Com a tensão de trabalho aqui era 6.2 volts, eu achei para 10 volts. Posso colocar ele? Ele é 10 volts por 40 picofarads? Pode. Mas pastor, eu achei um de 30 picofarads por 5 volts. Posso colocar ele? Não pode. Por que não pode? O capacitor, pessoal, ele é como uma caixa d'água, um local de reserva, né? Aonde a tensão ela se armazena para daí ela poder manter um fornecimento. Assim é a nossa caixa de água convencional. Vem a água da rua, abastece a nossa caixa. Eu não tenho caixa não, pessoal. É só a título de informação. Essa água vem da rua, abastece essa caixa. Essa caixa, por sua vez, tem a sua reserva, que no caso essa aqui é 33 litros. Isso quer dizer, pessoal, que se eu fosse tomar banho com essa caixa d'água aqui, ó, isso é suposição, viu, pessoal? Se eu fosse tomar banho com essa caixa de 33 litros, de boa, tomaria um banho tranquilo. E se por acaso, pessoal, eu fosse tomar banho com essa caixa aqui, ó, de 100 ml, eu tomaria banho? Nem para lavar os olhos, viu, pessoal? Por assim dizer. E isso é uma falha grave, porque o pessoal sai arrancando o componente da placa, sai desmontando as placas e depois não coloca esses componentes. Pessoal, pegou um capacitor em curto? Procura no esquemático, procura no troubleshoot dele, procura, pessoal, na part list. Pega esse número aqui, ó. Joga dentro de part lists de outro aparelho, de qualquer outro aparelho que você tenha part list, encontre um capacitor do mesmo, procure o mesmo capacitor. Se é 1 microfarad, coloque 1 microfarad. Se é 2, coloque 2. Se é 33 picofarads, coloca 33 picofarads. Não adianta também, pessoal, você pegar aqui, ó, tirar um de 33 picofarads e colocar um de 33 microfarads. Não dá certo. Entendeu? Então o mesmo vale para essas bobinas. Essas bobinas, pessoal, dá muito defeito no setor de gerenciamento de energia, chamado PMIC, né? Power Management, né? Circuito integrado. Pessoal, nós vemos aqui, ó, no setor SH12 do Moto G3, PMIC, tá aqui, né? Você observa que tem a L2201, L2524. Essas bobinas, pessoal, ela não é somente um fio sólido, não. E aí você pega, remove uma bobina. Eu peguei uma bobina que estava trincada, eu troquei ela, não tinha ela, eu coloquei só um fio soldado, deu certo. Sim, momentaneamente dará certo. Até que esse local comece a afetar o CI. Por quê? Se essa tensão que passava por ele aqui tinha algum zumbido, alguma chieira, essa chieira vai se trabalhar aqui dentro desse CI. Esse CI, por sua vez, ele comanda não somente a tensão de alimentação da placa, mas ele faz aí algumas placas trabalham com codecs de áudio. Aí você começa a ter aquele áudio zumbido, aquele áudio zincado, e você não sabe por quê. É por causa desse tipo de falha. Você pega, tira a bobina e coloca um fiozinho de jump. Não, pode trocar que é um jump. Bobina é só um jump e não é. A bobina, pessoal, ela tem a sua resistência interna. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma 0,025 microhenry. Pessoal, na unidade de Henry, tá bom? Olha só essa daqui, ó. 0,525 microhenry. Vou achar uma outra, vou demonstrar para vocês aqui também. São alguns cuidados, pessoal, que se vocês tiverem, eu estou usando aqui um setor qualquer só para vocês entenderem.
Aqui, a L7001, ela é 10 nanohenry. Naturalmente, ela está aqui na linha DGND. Vai dar alguma diferença? Se eu pegar ela e colocar essa aqui de 0,25 microhenry? Sim, pessoal, porque cada parte do circuito foi feito, pessoal, testes. Isso aqui foi feito tudo com base em cálculos do circuito. Exemplo, nesse momento aqui eu estou vendo aqui sobre um setor de radiofrequência. Isso quer dizer, pessoal, que se eu alterar essas proporções, se eu começar a tirar os componentes que têm a sua resistência, exemplo, tirar um de 10 nanohenry e colocar um jump direto para o GND, vai dar aqui, né, 0 Henry, no caso aí, vamos dizer aí que dê um curto-circuito. Pessoal, essa não é a finalidade. A finalidade disso aqui, pessoal, desse setor aqui, é passar com essa dispersão de espira, lançar, pessoal, o zumbido, a chieira do sinal, para GND. Se você pegar a tensão e lançar ela aqui, ela não vai ter trabalho nenhum, ela não vai ter dificuldade nenhuma e vai voltar a correr na linha. Não achando dificuldade, ela não se dispersa, então ela continua nesta linha aqui. Você vê aqui, ó, é uma linha de recepção, uma linha de RX, né? Olha só, outra aqui, ó, 10 nanohenry. Pessoal, cuidado com isso. Larga a mão de ficar trocando componente e colocando aquilo que tiver na ideia. Não, é uma bobina, vou colocar um jump. Pessoal, troca a bobina, mas coloca a bobina equivalente. Troca o capacitor. Exemplo, na curva do Moto G2 tem lá um capacitor na linha de VPH, 2 capacitores por sinal, né? 2 capacitores e um CI PA inferior. Aquele CI, ele amplifica, né, o sinal de áudio para a reprodução do alto-falante de baixo, né? Alto-falante inferior. E o que acontece, pessoal? Ele forma o estéreo. Só que aqueles capacitores, eles fecham curto facilmente. Porque o CI, pessoal, infelizmente, é o local que mais dá faz do Moto G2. O CI aquece, os capacitores aquecem, por sua vez os capacitores queimam, né? E aí o pessoal vai lá e tira aqueles capacitores e beleza, resolveu o problema. Muito pelo contrário, você resolveu a remoção do curto-circuito, né? Somente isso que você fez. Agora a questão é, está faltando ainda, né? Ainda está faltando a reposição do mesmo. Removeu, pessoal, o capacitor de 1 microfarad. Eu vou colocar 1 microfarad. Olha só aqui, ó, um capacitor de 100 picofarads e de 1 microfarad. Se eu pegar o de 1 microfarad e pôr no 100 picofarads, ele não vai ter reserva suficiente de tensão para poder fazer essa filtragem de GND. O mesmo vale para o sinal de cal, né? Esse componente E aqui, pessoal, ó, isso aqui é de descarga eletrostática, viu? Esse componente aqui, ó, E ou ESD, é a base, pessoal, para fuga de descarga eletrostática. Olha, a gente vê que aqui esse CI aqui, ó, o U750, é a tensão de I/O, né? Trabalha aqui com tensão de I/O do processamento. Pessoal, cuidado com isso, pessoal. Vai fazer um reparo no aparelho, não é porque o componente é do mesmo tamanho do outro que ele serve igual. Pessoal, esses componentes dump, né, aqui, ou dummy, que está marcado em X aqui, ó, não tem no circuito, viu? Todo componente dummy, ou que está com Xzinho assim, não tem no circuito. Bem como aquelas placas que estão marcadas com serigrafia em verde e amarelo, boa parte delas não tem na placa. Aqui, essa aqui mesmo usa componentes na cor amarelo, né? Esses componentes não são existentes na placa. Então, os que estão em vermelho aqui são essenciais na placa. E assim vai indo, pessoal. Isso varia muito de placa para placa, de fabricante para fabricante, viu? E é isso aí, pessoal. Fique todo mundo na paz do Senhor Jesus. Vai trocar o capacitor? Mesma capacitância, mesma resistência. Pessoal, o capacitor, pega o datasheet do componente, verifique, conheça os componentes. Faz toda a diferença quando você conhece o componente. Muito obrigado a todos. Isso aí é um vídeo aí da 4Tech GSM.
Isso, pessoal, é simplesmente informações superficiais comparado ao que nós estaremos fazendo aí após fecharmos o canal. Após dia 15 agora, fecharemos o canal, passará a ser pago. Aí, né, bombardearemos aí com grandes quantidades de conteúdo para vocês. Compartilhar aí, compartilhar com os colegas aí, chamar para poder somar esta parceria junto com a gente. E vamos que vamos, tamo junto. Fique com Deus todos vocês. Desejo-vos a paz do Senhor Jesus. Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima manhã. Não sei que hora você está vendo, mas Deus abençoe a tua vida. Que sirvamos aí, esse vídeo sirva também para você de crescimento, de conhecimento, de desempenho.